Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer para vocês 3 dicas vocacionais. No primeiro vídeo deste canal, nós falamos justamente de dicas vocacionais. Naquele vídeo, eu trouxe para vocês 7 dicas vocacionais, mais uma. No caso, essa mais uma era extra, uma dica extra dedicada às meninas. Se você ainda não assistiu esse vídeo, não deixe de assistir, porque essas dicas podem te ajudar no seu processo de discernimento vocacional. Mas hoje, nós iremos falar de mais 3 dicas que também não podem ficar de fora do seu discernimento vocacional, que podem te ajudar e muito a fazer um bom discernimento e mais, a aproveitar esse tempo de discernimento da melhor forma possível. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira dica vocacional do vídeo de hoje. A primeira dica vocacional é: visite diariamente o Santíssimo Sacramento. Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia. Jesus está presente realmente no sacramento da Eucaristia. E nós, católicos, sabemos muito bem disso. No processo de discernimento em que você deseja ardentemente conhecer a vontade de Deus, você precisa se aproximar deste sacramento, você precisa se aproximar de Jesus Eucarístico. Essa aproximação vai te ajudar e muito no seu discernimento vocacional. Se você visitar o Santíssimo todos os dias, o seu discernimento será muito mais fácil. Afinal de contas, você crescerá cada vez mais na intimidade com o Senhor. No primeiro vídeo que eu falei sobre dicas vocacionais, nós falamos da importância da oração. Eu mencionei a importância de orar sem cessar, de ter momentos especiais dedicados à oração, de rezar ao longo do dia muitas jaculatórias. Pois bem, você deve fazer isto, mas você não deve se esquecer da visita frequente ao Santíssimo Sacramento. Eu sei que tem pessoas que moram, por exemplo, em lugares distantes, que não tem uma capela do Santíssimo próxima à sua casa, mas se você tem a oportunidade de visitar Jesus sacramentado todos os dias, não deixe de visitá-lo, não deixe de fazer esta visita. Jesus está ali como um prisioneiro por amor a você, te esperando. E é justamente ali, aos pés de Jesus, que você irá discernir a sua vocação. Muitos santos discerniram a sua vocação justamente ali, diante de Jesus. Um exemplo é a nossa Madre Fundadora, Venerável Madre Maria Guel. A Venerável Madre Guel levava uma vida muito piedosa. Tinha também diversos afazeres ao longo do seu dia. Era uma moça muito comprometida com o trabalho, com o cuidado dos outros, mas ela não descuidava de maneira nenhuma de sua vida espiritual. Ela visitava Jesus sacramentado todos os dias e foi ali, diante de Jesus sacramentado, que ela discerniu a vocação dela. Além de discerni-la, foi ali, diante de Jesus sacramentado, que ela conseguiu forças para seguir a vocação a qual Deus a chamava. Muitos aqui se sentem chamados ao sacerdócio, muitos aqui se sentem chamados à vida religiosa. Vocês já sabem a vocação de vocês, mas falta justamente coragem. Pois bem, para vocês que já conhecem a vocação, a visita ao Santíssimo Sacramento também irá ajudar neste ponto. É ali diante do Senhor que você conseguirá ter coragem para dar esse passo que você precisa dar. Visite Jesus sacramentado todos os dias. Sejam almas adoradoras. É claro que essa visita a Jesus sacramentado não pode ser feita somente nesse tempo de discernimento. Que você leve esta prática para o resto da vida, seja na vida sacerdotal, religiosa ou matrimonial. Que você tenha o costume de visitar Jesus sacramentado todos os dias e perguntar a Jesus, como São Francisco perguntava: Senhor, o que queres de mim? E tenha paciência para escutar de volta aquilo que o Senhor irá te pedir. Mas não se esqueça, visite Ele diariamente, que você conseguirá descobrir sua vocação e principalmente você terá forças, coragem para seguir em frente. Segunda dica vocacional: não fale para ninguém que você está em discernimento vocacional. Eu sei que essa dica parece talvez muito radical, não dizer a ninguém que eu estou em processo de discernimento vocacional, mas qual o problema? Muita gente acaba contando para todo mundo que deseja, por exemplo, fazer uma experiência na vida religiosa ou na vida sacerdotal, e isto não é bom. Por quê? Porque muitos não irão entender esta vida. Principalmente quando se trata de uma vocação sobrenatural, como, por exemplo, a vida religiosa e a vida sacerdotal. São vocações sobrenaturais. E muitos não irão entender esse estilo de vida. E quando a gente conta para todo mundo se sente também no direito de se intrometer na nossa vida.
Então as pessoas vão dizer muitas coisas. Ah, mas irmã, eu estou forte, eu aguento escutar qualquer coisa, eu estou decidida a seguir minha vocação. Tudo bem, se você realmente é forte, está convicto da sua vocação, de fato o que as pessoas irão dizer não irá te afetar. Mas isso não acontece com a maioria dos jovens. Muitos jovens são muito frágeis em relação a isso. E principalmente se está no começo ali da vocação. Quando a gente começa o discernimento vocacional, as coisas ainda estão muito incertas, muito fracas em nós. Então qualquer palavra vinda de alguém que a gente ama pode sim atrapalhar e muito esse processo de discernimento vocacional. Então tenha cuidado. Não conte para as pessoas sobre o seu discernimento. Então eu não tenho que falar com ninguém, irmã. Não é bem assim. Você tem que falar com as pessoas que precisam saber do seu discernimento vocacional, principalmente se você já entende que você é chamado, por exemplo, à vida religiosa ou à vida sacerdotal. Para quem você deve contar? Para os seus pais. E peça a eles segredo, para que eles não contem, para todo mundo também sobre o seu processo de discernimento vocacional. Conte aos seus pais, comunique aos seus pais. E também procure um bom sacerdote, converse com o sacerdote, exponha para ele tudo o que você tem experimentado nesse processo de discernimento vocacional. Se você é chamado à vida religiosa, converse com um religioso, uma religiosa, mas somente essas pessoas. Não conte para a paróquia inteira, não conte para todo mundo. Isso pode te atrapalhar e muito, porque as pessoas, novamente, elas vão se sentir no direito de poder se meter na sua vida e dizer para você o que você deve ou não fazer. E muitas pessoas, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, vão querer te desanimar. Vão querer fazer você mudar de ideia. E se você não está firme, e se o discernimento vocacional está bem no início, é muito perigoso. Você pode simplesmente deixar que essas palavras afetem você profundamente e que você não consiga seguir em frente no seu processo de discernimento vocacional. Então tenha cuidado, não espalhe para todo mundo. Guarde segredo, seja prudente, diga para quem tem que dizer. Diga somente para aquelas pessoas que você tem a obrigação de falar. Terceira e última dica vocacional. Essa é uma dica especial, principalmente para aqueles que são chamados à vida religiosa e à vida sacerdotal. Sejam humildes. Sim, isso mesmo. Sejam humildes. Ah, irmã, como assim? Sejam humildes. Aqui é uma dica dentro de outra dica. Procure estudar sobre a virtude da humildade cada vez mais. E cresça nesta virtude. Está escrito que Deus resiste aos soberbos. Você quer discernir a sua vocação, você quer descobrir a qual vocação Deus te chama, então seja humilde para isso. Reze humildemente, seja uma pessoa que busca de fato viver esta virtude da humildade. Porque eu percebo hoje, infelizmente, entre os jovens, muita soberba. Você é um jovem ainda, você não sabe tudo. Não é porque você leu meia dúzia de livros dos santos ou que talvez você tenha lido o catecismo todo que você sabe tudo. Você não sabe muita coisa. E nesse caminho de discernimento vocacional, você é um bebê, uma criancinha ainda. Seja humilde para aprender. Seja humilde para que o Senhor possa se aproximar de você e te mostrar qual caminho você deve seguir. Por que eu disse que essa dica é dada principalmente para aqueles que querem abraçar a vida sacerdotal e a vida religiosa? Porque eu percebo que entre os jovens, infelizmente, há uma certa soberba, como se nós fôssemos superiores às outras pessoas e pudéssemos entender melhor sobre esse assunto e as outras pessoas não nos entendem. Então nós começamos a nos afastar dos outros no sentido de que ninguém nos entende, somos como que uma casta superior, só nós nos entendemos. Gente, toma cuidado. É verdade que só entende um chamado a seguir Jesus mais de perto quem o tem. Então, nós religiosos entendemos os outros religiosos, os sacerdotes entendem os outros sacerdotes. Isso é verdade, mas isso não tem que ser causa de orgulho para nós. A gente não tem que passar a partir disso a olhar as pessoas de cima para baixo. Não é por aí. Não é esse o caminho. A humildade é o caminho. As pessoas não irão te entender no mundo. E tá tudo bem, elas não são chamadas como você é. E tá tudo bem, mas você não tem que se sentir melhor do que as outras pessoas por isso. Busque a humildade. Saiba que se Deus te chama a estar mais perto dele, é porque na verdade você precisa mais do que as outras pessoas. São Maximiliano Maria Kolbe tinha uma frase fantástica.
Ele dizia que Deus chama a vida religiosa justamente aqueles que não poderiam se salvar fora dela. Deus não chama a vida religiosa os melhores. Deus não chama a vida sacerdotal os melhores, mas aqueles que mais precisam. E Ele escolheu, muitas das vezes nós, pequenos, pecadores, pobres. Ele quis justamente a nós. Por quê? Nós não sabemos. Simplesmente porque Ele quis. É uma preferência de amor de Deus. Mas não nos esqueçamos. Não é para nos orgulharmos como se fôssemos pessoas melhores do que as outras. Não, não. De fato, é uma vocação sublime. É uma vocação lindíssima. Tanto a vida sacerdotal quanto a vida religiosa. Mas, por favor, sejam humildes. É uma escolha do Senhor. Ele quis. E não porque somos melhores. Tomem cuidado, a soberba tem afastado muita gente do caminho de Deus, principalmente aqui na internet. A gente percebe que há muita soberba. Tome cuidado com isso. Não vá por este caminho. Seja humilde. Peça ao Senhor para que você possa crescer em humildade cada vez mais. Porque se você for humilde, as coisas serão mais simples. Aliás, a virtude da humildade e da simplicidade estão inteiramente ligados. E se você for mais simples e humilde, você conseguirá entender o seu caminho de uma maneira melhor. E assim você poderá responder ao chamado do Senhor. Não se esqueça, Deus resiste aos soberbos. Seja humilde. Bom, essas foram as dicas vocacionais. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixe o seu like, o seu comentário. Nos siga para não perder nada. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Graças vos damos, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Viva Cristo Rei!